Olá pessoal, meu nome é Marcos Gadelha, eu sou coordenador das unidades de terapia intensiva do Hospital Regional da Unimed de Fortaleza e eu estou hoje aqui para iniciar a primeira de uma série de apresentações no formato de videoaula para divulgar conceitos de qualidade e de boas práticas na assistência aos nossos filhos. A assistência hospitalar de qualidade contempla várias dimensões. É como nós chamamos aqui no Hospital Regional da Unimed, requisitos de qualidade. E um dos requisitos de qualidade mais importantes para o HRU é prestar uma assistência segura ao nosso paciente. E esse vai ser o tema da videoaula de hoje. Existem várias formas de se trabalhar a segurança do paciente no hospital. Aqui nós temos alguns exemplos. Através da implantação de protocolos de prevenção, no Hospital Regional da Unimed nós já temos os protocolos do IHI, como por exemplo os protocolos de prevenção de úlcera de pressão, protocolos para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica e outros. E práticas já reconhecidas como seguras no mundo todo, que são as chamadas ROPs, que é o que aconteceu durante a acreditação internacional quando foram implantadas essas ROPs. E por último, e não menos importante, a notificação de eventos com resultante dano ou potencial dano ao paciente. Hoje, nessa apresentação sobre segurança do paciente, nós vamos abordar a notificação de eventos ou danos indesejáveis. Em uma outra oportunidade, nós abordaremos os dois primeiros temas, que são os protocolos de prevenção e as ROPs, que são as práticas organizacionais obrigatórias. Existem várias atividades que são consideradas de risco. Por exemplo, andar de avião, mergulho, trabalhar em mina de carvão. Mas se você comparar a assistência hospitalar, por exemplo, como andar de avião, o risco de morrer é de 1 para cada 100 mil pessoas em um ano. Enquanto que o risco de uma pessoa morrer durante uma hospitalização é em torno de 1 para cada 1.000 pacientes internados durante um ano. Isso nos dá uma noção da dimensão da importância de se trabalhar a segurança do paciente. A maioria dos trabalhos publicados para avaliar a prevalência de eventos adversos, que são os danos indesejáveis nos hospitais em todo o mundo, foram feitos em hospitais de países desenvolvidos. Só que em 2011 foi publicado um trabalho realizado em países em desenvolvimento e que nesse trabalho mediu-se a prevalência de eventos adversos. Foi realizado em 5 países latino-americanos, participaram 58 hospitais de média complexidade e o objetivo era medir a prevalência pontual desses danos em pacientes durante um dia de observação. Participaram do trabalho, foram inclusos no trabalho 11.379 pacientes. O resultado do estudo demonstrou que a taxa de prevalência de eventos adversos, ou seja, de danos indesejáveis, foi de 10,5%. A gente chama de dano indesejável aquele dano relacionado à qualidade do cuidado recebido e não das condições da doença do paciente. Ou seja, a pessoa sofreu um dano causado pela assistência hospitalar e não pela doença que levou ele a se internar. Ora, meus amigos, 10,5% significa que de cada 10 pacientes, pelo menos um sofreu um dano. E que de todos esses pacientes, 28% deles ficaram com alguma incapacidade. 6% do total de pacientes que sofreu danos, ou seja, eventos adversos, morreram. E quase 60% desses danos eram evitáveis. A grande maioria desses danos, desses eventos, estavam relacionados a infecções adquiridas no hospital. Em segundo lugar, pasmem, foram os procedimentos cirúrgicos. E em terceiro, os danos relacionados à assistência de enfermagem. A Organização Mundial de Saúde, preocupada com esses danos, que são os eventos adversos, publicou e está disponível no seu site padrões de conceitos relacionados à segurança do paciente, que é o que eles chamam de Classificação Internacional de Segurança do Paciente, que eles padronizaram termos para serem utilizados no mundo todo e a gente vai começar a falar aqui e explicar esses termos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o que é segurança do paciente ou segurança do doente? É reduzir o mínimo aceitável o risco daquele paciente sofrer dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
Mas não só reduzir o risco de dano, também mitigar esse dano. Até porque alguns danos são inevitáveis, são até previstos na assistência. Como, por exemplo, você fazer uma cirurgia, existe o risco da cirurgia. Você fazer um cateterismo, existe um risco inerente do procedimento. Mas nós temos que estar preparados para minimizar esse dano, caso ele ocorra. Isso também é trabalhar a segurança do paciente. Outra coisa é o conceito do dano associado ao cuidado de saúde. O que é isso? É todo dano que ele é consequência da prestação do cuidado. Na tentativa de se oferecer o cuidado ao paciente, você lesa o paciente, você causa dano ao paciente. E isso não tem nada a ver com a doença de base, que é a doença que motivou a internação do paciente. E o terceiro conceito é a questão do erro. O erro nada mais é do que a falha em executar alguma coisa que você estava planejando, de executar um plano de ação como pretendido, ou a execução desse plano de uma forma incorreta. Os erros, segundo a Organização Mundial de Saúde, eles são não intencionais. As pessoas erram não porque querem. A pessoa não sai de casa dizendo que vai aplicar uma medicação errada no paciente. Ela aplica porque o processo está errado, que ela não foi capacitada. Isso é um erro, é uma coisa não intencional. E por que é que as pessoas erram? Quais são as causas do erro? Segundo esse autor, que é o Gibson, ele publicou em 1995 um trabalho que diz que existem duas causas psicológicas de erro, que são as falhas de planejamento. As pessoas erram porque não existe um planejamento, ou a coisa não foi planejada da forma correta para executar uma ação, ou porque elas falharam na execução desse planejamento. Isso por causa de um deslize ou de um lapso. É inerente ao ser humano. Outro conceito que a gente encontra nessa padronização é o chamado incidente. Um incidente é qualquer circunstância ou evento que resultou ou poderia ter resultado em dano desnecessário ao paciente. Então, não necessariamente um incidente pode levar dano. Só o risco de levar dano ao paciente, isso já pode ser incidente. Diferente dos erros, os incidentes eles podem ser não intencionais e podem ser intencionais. A maioria dos incidentes ocorridos no hospital são incidentes não intencionais. As pessoas causam danos não com a intenção de causar danos. Isso geralmente porque o processo não está muito bem definido. Ocasionalmente pode acontecer um incidente no hospital e esse incidente ser intencional, por exemplo, uma agressão física. Existem 3 tipos de incidentes. O near miss é aquele incidente que não chega a atingir o paciente ou doente, mas que teve o potencial de atingir e causar dano. Em segundo lugar, tem o incidente sem dano. É aquele incidente que atingiu o paciente, mas não causou um dano discernível. Um exemplo é a administração de uma medicação no paciente errado, mas era uma medicação sem risco e isso não causou dano ao paciente. E por último, o chamado incidente com dano, que é o mais preocupante. O incidente com dano é mais conhecido como evento adverso. É o que foi publicado naquele trabalho que eu acabei de demonstrar. Então, naquele trabalho em que a taxa de evento adverso foi de 1 para cada 10 pacientes, não foi incluso incidentes sem danos, ou seja, as situações de risco que poderiam ter resultado em dano ao paciente, e muito menos aqueles incidentes que não chegaram a atingir o paciente, mas existiu o risco de atingir o paciente. Então, assim, se você vê que essa estatística de quase dano e dano é bem maior do que 1 para cada 10 pacientes no hospital, se a gente computar esses 2 outros tipos de incidentes. Aqui nós temos exemplos de alguns tipos de incidentes. Por exemplo, incidente com dano. Um paciente que não tinha nenhuma história de alergia à penicilina foi administrado penicilina e ele teve uma reação alérgica. Esse incidente é um incidente que causou dano, não foi intencional, não estava previsto, causou dano, é um evento adverso. Outra situação, a penicilina foi dada numa dose de 500 mg ao invés de 250 mg, como estava prescrito. Isso não resultou em nenhum dano do paciente, mas foi um erro. Houve uma falha que poderia resultar em dano do paciente. É um exemplo de um incidente sem dano. Por último,
o dano é evitável. Por exemplo, o paciente com história de alergia à penicilina, sabia-se previamente que ele era alérgico à penicilina, mas foi dado penicilina para ele, ele teve uma reação alérgica. Então, ninguém no hospital teve o cuidado de perguntar se ele tinha alergia a alguma droga. Só a família e o paciente que sabia. Isso resultou, isso é uma falha da instituição, uma falha assistencial. Mas eu falei no início da apresentação sobre notificação desses eventos, desses quase danos e desses danos. Qual é a importância da gente notificar? Isso é importante para se trabalhar a segurança do paciente? Com certeza. Então, quais são os eventos que a gente tem que notificar obrigatoriamente? Vamos começar pelo último aqui, incidente com dano. Todo incidente com dano, que é o evento adverso, ele sempre tem que ser notificado de imediato. O incidente sem dano, quando é que ele deve ser notificado? Se o risco de dano ao paciente durante esse incidente foi alto, se houve um alto risco de dano ao paciente, é um incidente sem dano, mas com alto risco, e esse também tem que ser notificado. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa não higienizou as mãos e pegou na mão do paciente. Existe um risco potencial de levar infecção ao paciente, mas esse risco é de leve a moderado, no máximo moderado, de causar infecção ao paciente. No entanto, executar, por exemplo, um procedimento sem a higienização prévia das mãos é um alto risco de levar infecção ao paciente. Se existe um alto risco, embora não tenha levado dano, é um incidente sem dano, mas de alto risco, portanto, tem que ser notificado. E por último, quando é que a gente tem que notificar o near miss? Ou seja, aquele evento que não chegou a atingir o paciente, mas poderia ter causado dano. Na maioria das vezes, eles não são notificáveis, na grande maioria das vezes. No entanto, quando esses eventos eles se tornam repetitivos, há necessidade de notificar, para se poder estudar e saber o que está acontecendo e evitar um dano futuro. Todo incidente notificável, todo incidente que precisa ser notificado, é conhecido como evento sentinela. Então, esse é o conceito de evento sentinela. Evento sentinela é todo evento tenha causado dano ao paciente ou não, só o risco de causar dano, foi preciso notificar no evento sentinela. E por que a gente chama de evento sentinela? Eles são chamados sentinela porque sinaliza a necessidade imediata de investigação, para saber o que foi que aconteceu e quais são as ações que nós vamos fazer para evitar que o evento ocorra novamente e, consequentemente, venha levar dano ao paciente. No entanto, existem alguns eventos ou ocorrências que acontecem no hospital que não estão relacionados à prestação do cuidado, a tentativas de prestar uma assistência ao paciente. Por exemplo, um incêndio no hospital. Isso não é um evento que não está relacionado à prestação, diretamente relacionado à prestação da assistência, mas que pode causar dano ao paciente. Esse tipo de evento não é um incidente, mas ele é uma circunstância notificável. Ele tem também que ser notificado. Em resumo, todo incidente, ou seja, aquele evento que aconteceu na tentativa de prestar assistência do paciente, ou aquele evento que não está relacionado à prestação da assistência, mas que pode causar dano ao paciente, precisa ser notificado. Esses eventos são chamados eventos sentinela. Então, o evento sentinela engloba tanto os incidentes notificáveis como as circunstâncias notificáveis, ou seja, aquelas ocorrências não relacionadas diretamente à prestação da assistência. Em resumo, o conceito de evento sentinela diz que evento sentinela é uma ocorrência inesperada ou variação do processo que pode envolver óbito ou lesão física ou psicológica séria ao paciente ou o risco do mesmo. Então, o evento sentinela não necessariamente o paciente sofreu um dano. Se existiu um potencial risco, principalmente se for um alto risco de dano, e esse dano não necessariamente precisa ser uma lesão física, pode ser uma lesão psicológica, isso é um evento que precisa ser notificado, consequentemente é um evento sentinela. Aqui nós temos alguns exemplos de evento sentinela. O que está de vermelho são danos que já aconteceram no paciente. E o que está de preto são potenciais danos, ocorrências ou eventos que não chegaram a causar dano, mas existe um potencial risco, um risco grave, um risco alto de causar dano ao paciente. Por exemplo, aqui nós vamos citar a trombose venosa profunda. O paciente não interna no hospital para desenvolver uma trombose venosa profunda, muito menos uma embolia pulmonar. Barotrauma,
toda infecção adquirida no hospital é um evento sentinela. Então, assim, todo dano sofrido no hospital, desde que não seja relacionado à evolução natural da doença do paciente, é um evento notificável, portanto, é um evento sentinela. E toda a ocorrência com alto risco de dano também é um evento sentinela. Então, por exemplo, uma queda, o paciente pode não ter sofrido dano, mas é uma ocorrência com alto risco de dano para o paciente. Portanto, é um evento sentinela. Toda complicação em pós-operatório é um evento sentinela. Toda parada cardíaca e respiratória em unidade aberta é evento sentinela, porque em unidade aberta não é para ter parada cardíaca ou respiratória. Isso sinaliza da possibilidade de ter ocorrido uma falha. Então, o objetivo da gente notificar o evento sentinela é buscar, procurar saber se não houve alguma falha e que a gente possa trabalhar e aprender com esse erro para evitar que o paciente volte novamente a sofrer um dano. Do ponto de vista prático, o que é que o colaborador e o médico devem notificar? Então, assim, o médico e o colaborador do hospital precisa entender nem decorar esses conceitos. O que é que ele precisa saber? É que todo dano acontecido no hospital, mesmo que esteja previsto acontecer aquele dano, que é uma ocorrência que era esperada acontecer, mesmo nessa situação, seja qual for o dano, ele tem que ser notificado. Se o paciente sofreu dano no hospital, sempre tem que ser notificado. É um evento notificado, portanto, é um evento sentinela. Toda ocorrência, todo evento, existe um alto risco de dano, como eu citei aquele exemplo, você realizar um procedimento, uma cirurgia sem higienização adequada das mãos, realizar um acesso central sem higienização. Isso é uma ocorrência de alto risco de infecção. Portanto, é um evento que merece notificação, sinaliza a necessidade de notificação, sinaliza a necessidade de investigação porque ocorreu aquele fato, portanto, é um evento sentinela. Na dúvida, meu amigo, se você não sabe se é um evento sentinela ou não, se merece notificar ou não, notifique. Então, qualquer dano ou risco de dano que você acha que o paciente teve algum risco de dano para o paciente, não pense duas vezes, notifique que a gente vai avaliar e saber se é um evento sentinela e tentar definir ações para prevenir uma ocorrência de um dano novamente no paciente. E por que é importante a gente notificar os eventos sentinelas? Por que é importante a gente notificar todo o dano ocorrido no hospital? O objetivo não é ficar procurando culpado, nem punir ninguém. O objetivo é a gente aprender com os erros. Então, toda instituição tem que adotar a cultura da não punição e sim trabalhar o processo. Ou seja, se um auxiliar de enfermagem aplicou uma medicação errada para o paciente, ele não aplica porque chegou a sair de casa e disse que ia aplicar a medicação errada. Ele aplicou errado porque ele não foi capacitado adequadamente. O objetivo é descobrir os pontos de melhoria, trabalhar como melhorar a segurança do paciente, não só do paciente, a segurança do próprio colaborador e da instituição. E como eu devo notificar um evento sentinela? Existe um formulário padrão no hospital de notificação do evento sentinela. No entanto, se você não quiser ter trabalho, notifique por e-mail, notifique através das urnas disponíveis no hospital para notificação de evento sentinela. Qualquer forma de comunicação, desde que não seja verbal, seja escrita, seja documentada, é aceitável. A gente aceita como uma notificação de evento sentinela. O que é que não pode faltar na notificação? A data da ocorrência do evento, isso não pode faltar. Onde foi, em que setor do hospital aconteceu aquele evento ou aquela ocorrência? Qual é o número de atendimento do paciente, o número do prontuário do paciente? E a descrição da ocorrência, a descrição do fato que foi que aconteceu. Não é obrigatório a identificação da pessoa que notifica. E não se deve informar o nome do paciente, deve-se informar o nome do atendimento do paciente. Quem é que vai analisar essa notificação, ou seja, esse evento sentinela? Quando você notifica um evento sentinela, você torna obrigatório o gestor da área envolvida, o coordenador da área, a analisar aquele evento e definir ações para evitar a recorrência desse evento. Essa análise também é participada com o escritório da qualidade e o ideal é que essa análise não seja feita somente pelo gestor,
seja feita junto com o grupo do gestor, ou seja, junto com os seus colaboradores. A análise ela tem que ser multidisciplinar. Como será feita a análise da notificação do evento sentinela? Como eu acabei de falar, a análise dessa notificação tem que ser interdisciplinar, ou seja, multidisciplinar, feito com uma metodologia que a gente chama de análise da causa raiz. Essa análise também tem que ser feita de forma sistêmica, eu vou explicar mais na frente o que é isso, e tem que ser divulgado o resultado dessa análise com os colaboradores do hospital e todas as pessoas que trabalham na instituição. Que é o que a gente chama de feedback. Você tem que dar feedback da análise do evento. A abordagem para a análise do evento sentinela tem que ser conduzida de uma forma sistêmica e não sintomática ou individual. A gente não tem que estar procurando um culpado. Os erros são resultados de falhas nos sistemas. As pessoas são apenas parte desse processo. Será que a pessoa que causou dano foi capacitada para executar aquela atividade? Existe um padrão para aquela atividade ou para aquela tarefa? O seu trabalho está sendo supervisionado? Isso é importante. As pessoas precisam ser supervisionadas regularmente para serem corrigidas. Isso é inerente do ser humano. Elas precisam sentir que nós estamos preocupados com o cumprimento dos padrões de suas tarefas. Como criar uma cultura de segurança dentro da instituição, dentro do hospital? Para se trabalhar a segurança, obviamente, é necessário ter condições, ter recursos destinados para isso. É importante trabalhar as pessoas para se criar um ambiente sem medo, para que as pessoas notifiquem, não tenham medo de notificar as ocorrências, mesmo que aquele dano seja causado pela própria pessoa. Então, é importante. A melhor coisa que pode acontecer numa instituição de qualidade, a pessoa que causou dano, que foi responsável pelo dano, ela notifica aquele evento. Quando acontece isso, isso significa uma evolução grande da instituição. Isso é visto como uma instituição de alto padrão, de alta qualidade. É importante que haver a colaboração de todos, ou seja, é importante envolver todos os colaboradores para que eles participem da procura de soluções dos problemas, para evitar a recorrência dos eventos, consequentemente dos danos. É importante também criar uma cultura de percepção do risco, ou seja, daquela coisa de se antecipar o dano, perceber quando o paciente tem risco de sofrer um dano. Quando você percebe que aquele paciente tem risco de broncoaspiração, se capacitar nessa cultura da percepção do dano. E por último, uma das coisas que eu acho importantíssima é trabalhar com foco no paciente, com foco no cliente. E o que é essa coisa de trabalhar com foco no paciente? Trabalhar com foco no paciente é importante para a segurança do paciente. Trabalhar com foco no paciente é você estar comprometido com o paciente. Você ter prazer em resolver o problema do paciente. Do que é que o paciente precisa? Como eu posso resolver o problema dele? Se você não conseguir resolver o problema do paciente, busque ajuda, mas resolva. Fique indignado. Não deixe o paciente sofrer risco de dano, muito menos do dano. Você é o guardião do paciente. Obrigado pela atenção de vocês. E na próxima apresentação, nós vamos dar continuidade ao tema segurança de paciente, mas dessa vez falando das ROPs, que são as práticas organizacionais obrigatórias, e dos protocolos de prevenção, dos protocolos de IHI. Obrigado. Hospital Regional Unimed. Excelência em gestão, atendimento e segurança.